Como previsto, setembro começou bastante volátil, com a bolsa caindo, ouro subindo, vários movimentos na curva de bonds, e é sobre isso que eu queria falar no capítulo de hoje. Principalmente, qual é o tipo de porto seguro que a liquidez do mundo acaba percebendo no momento de grandes correções. Não estou dizendo que é isso que está acontecendo agora, mas a gente precisa sempre estar preparado. Então, primeiramente, eu faço como se fosse um painel de controle, né, com vários dos meus indicadores preferidos para entender um pouco da liquidez. Eu tento ver ali se você tá sugando, né, ou está colocando liquidez dependendo do tipo de mercado. Então eu contrasto o risk on aqui à esquerda, né, com a SP500, o Bitcoin, etc. E também com as principais moedas e principalmente a curva de bonds, onde você vê ali exatamente o tipo de movimento. E agora nós estamos naquele movimento onde você tem uma certa fuga ali dos mercados de risco, né? como a SP500, com uma queda de quase 1% no momento que eu estou gravando aqui esse podcast. Mas é interessante você ver como o Bitcoin não está cada vez menos correlacionado. Né? Você vê aqui que eles estão fazendo um movimento contrário, sendo que quase sempre eles faziam o mesmo movimento. E o ouro literalmente explodindo aqui nas máximas históricas nesse momento, passou dos 3.520. É incrível ver o que está acontecendo com o ouro nesse exato momento. E aqui, inclusive, quem acompanha o meu Substack, né? Eu tenho justamente o portfólio no qual eu tenho vários desses ativos aqui que a gente já fez. Eu acabei de postar os resultados que o pessoal pediu e vou fazer isso mensalmente. Então, se você quiser seguir os resultados, você pode ver isso de forma gratuita. Nós estamos aqui com aproximadamente 11% até agora, desde o dia 4 de abril, quando a gente começou. E no mês passado, que acabou de fechar, ficamos com 1,24%. Então, vamos vendo a cena dos próximos capítulos. Se você quiser ver exatamente no que eu estou investido, você pode se inscrever no link abaixo, se tornando membro. Mas os resultados você pode ver de forma gratuita. Então, agora vamos falar sobre um pouco do porto seguro, né? Porque grande parte da, entre aspas, narrativa de hoje foi falar que, olha, os bonds americanos eles estão em sérios problemas, porque o de 30 anos, né, nos Estados Unidos já está quase 5%, e fazia bastante tempo que ele não chegava nisso. Né? Aqui, acho que foi desde maio, né? Maio a gente chegou ali nos 5%, depois ele recuou e agora já está querendo voltar. Então, realmente com uma tendência de alta. Só que o mais interessante é que quando você vê esse tipo de tweet, etc., falando sobre esse assunto, ele esquece de outras partes da curva, onde você vê exatamente o contrário acontecendo, que é o juro de 2 anos, que eu falo muito nesse podcast, como ele é basicamente a referência para colateral no mercado de Ripple. Então você percebe um movimento de migração de um lado da curva para o outro lado da curva. E o mais interessante é o seguinte, a gente também tem que falar sobre os outros países, né? Então, se você está tão preocupado assim com os bonds americanos, imagine só o que está acontecendo na França, o que está acontecendo na Alemanha, o que está acontecendo na China, o que está acontecendo no Japão. O mundo inteiro tem os seus juros de longo prazo subindo ao mesmo tempo, o que acende. Agora, estou dizendo que isso é uma coisa ótima, que os Estados Unidos estão indo maravilhosamente bem? Com certeza não. Está se exigindo um prêmio cada vez maior de risco para você ficar com esse tipo de dívida. Mas agora vamos tentar entender um pouquinho mais baseado nos fundamentos da liquidez mundial, que é o famoso DXY. Dá uma olhada. Sempre que você tem esse tipo de movimento, como eu acabei de falar, né, bolsa caindo, etc., uma incerteza maior, eu dou uma olhada no DXY. E ele, apesar de ter caído bastante, eu já venho acompanhando isso em vários capítulos, você percebe que desde o início de julho, né, no dia 1º de julho, parece que ele encontrou uma mínima. Vamos ver se isso se reverte, se continua esse movimento ou se nós estamos diante de uma reversão. Isso aqui, para mim, é uma das coisas mais importantes a serem seguidas, justamente porque ele reflete o quão mais essa liquidez ela vai se esticar. Então pensa como se fosse um elástico. Então quanto mais isso aqui vem para baixo, mais você está expandindo crédito ao redor do mundo, criando mais empréstimos e fazendo com que a máquina gire. E isso que gera a liquidez que faz todos aqueles mercados, como a SP500, etc., se movimentar para cima, né? O Bitcoin, etc. Então isso aqui é um excelente indicador de liquidez. Só que
muitas vezes, pela forma que o sistema é feito, baseado em crédito, você precisa pagar essa dívida de novo com juros e isso acaba criando um efeito de volta, certo? Então os dólares começam a ficar mais escassos e isso cria uma série de problemas. É por isso que você acaba vendo todo esse movimento no qual você tem aqui, por exemplo, uma subida ali em relação ao real, né? Então agora está 5,45 e aí já fica aquela questão, só que não é uma coisa somente do Brasil. Você vê o euro caindo em relação ao dólar, o franco suíço caindo em relação ao dólar, o dólar subindo em relação ao iene, entende? Então tudo isso se relaciona, é o famoso, o DXY realmente se movimenta dessa forma. Então nesses momentos você vê uma certa contração no mercado. E deixa mais interessante ainda o caso do Bitcoin. Por que ele está subindo tanto? Aí tem coisas que são específicas de cripto. Então, é uma coisa que você vai avaliando de forma mais composta. Ele não é nem só risk on, mas também está pegando uma coisa de porto seguro um pouco maior. Então, se você parar para pensar, o ouro nesse exato momento subindo bem parecido com o que o Bitcoin está subindo, né? E o ouro está sendo comprado por bancos centrais. Você tem uma série de movimentos que estão sendo feitos de defesa. Inclusive, no capítulo anterior, eu falei como que isso... esse tipo de movimento está fazendo com que a percentual de uso do ouro em relação ao dólar venha aumentando cada vez mais e o dólar já não é mais a grande reserva global, né? O que não quer dizer que nós tenhamos a volta a algum tipo de padrão ouro, não é nada disso, mas você tem uma compra porque você tem um movimento defensivo, você quer tentar se proteger de alguma coisa que pode acontecer em relação ao sistema monetário. Então é muito importante a gente ficar vigilante sem aquelas paixões, sem aquela coisa assim absurda, né, de achar que agora vai ter uma explosão iminente. Desculpa, minha voz ainda não tá boa, acabei de sair de uma gripe aqui. Então, você vai ter uma explosão iminente que vai acontecer a partir de agora, etc. Mas sim, você tentar tirar as emoções de lado e olhar os ativos de uma forma cada vez mais independente. Então, muito interessante esse movimento do ouro, de todos esses ativos aqui, né, não correlacionados, mas ficando muito atento nessa parte aqui. Essa é uma reversão que eu quero observar cada vez mais de perto. Eu já venho, inclusive, falando com o pessoal, né? Hoje à noite nós teremos hoje, terça-feira, que eu estou gravando esse capítulo, teremos mais um encontro da jornada Omnimacro, onde você pode fazer perguntas diretamente para mim. Nós estamos navegando tudo isso, porque cada hora acontece uma coisa diferente que traz ali uma série de confusões, né, sobre como investir, como fazer, entender toda essa dinâmica. Então, uma mudança do DXY pode começar a criar uma série de outros problemas, principalmente quando você faz a análise da SP500, onde você tem uma supervalorização das ações, uma mega concentração das coisas, aí você tem uma probabilidade cada vez maior de uma reversão. Então, se você quiser acompanhar também tudo isso, né? Aqui no próprio Substack eu tenho todo o capítulo aqui da jornada Omnimacro, que são aulas que eu faço ao vivo, e aí a gente pode ter uma conversa, né? Um bate-papo para você entender exatamente como que tudo funciona e também poder interagir diretamente comigo. Se você estiver interessado, você também pode se inscrever aqui. Tudo isso nos links da descrição abaixo. Então, principalmente agora, vai ser importante, nós também vemos a seguinte coisa, o que a curva de bonds também faz, que é muito importante. Os juros de 10 anos dos Estados Unidos, que são a base do mortgage americano, ele também é usado como colateral. Então, para você poder saber se você vai gerar uma liquidez maior ou não, um crédito maior ou não, ou se nós estamos diante de um movimento que realmente vai começar a contrair, é importante ver a volatilidade desse instrumento. Porque, como eu falo bastante aqui no podcast, a estabilidade do valor do bond, que aqui você tá vendo pelo juro, né? Então, quanto maior for o juro, mais barato é o bond. Quanto menor for o juro, mais caro é o bond. É sempre inversamente proporcional. Então, a estabilização desse juro aqui, ele não variando muito, isso permite uma quantidade maior de alavancagem, que permite mais crédito, certo? A alavancagem é crédito, que permite também mais liquidez,
e isso faz os mercados se movimentarem. Então, tudo isso são forças que contrabalançam na hora de você tentar entender o que vai acontecer com os mercados. É por isso que a minha forma de ver ela é sempre voltada para o longo prazo e para onde vai a liquidez do mundo, até porque esse tipo de movimento tem um lag, então ele demora algumas semanas ou até 3 meses até poder se refletir nos mercados de fato e você ter a alocação dessa nova liquidez que entra ao redor do mundo. E aí você tem aqueles medos temporários, aqueles receios temporários, né? Como o efeito de setembro, que eu expliquei no capítulo passado. Então tudo isso tem que fazer parte ali da sua análise para você poder acompanhar cada vez mais. Eu até queria ver nos comentários, eu estou fazendo, esse capítulo está um pouquinho mais quase de análise técnica, né? Apesar de que eu não sou trader, mas eu gosto de olhar só para mostrar os gráficos que eu uso para eu fazer, às vezes, uma análise específica, né? Entender para onde que está indo aqueles ativos e se estamos começando a mudar o certo ciclo, né? Se estamos indo para um outro tipo de ciclo de mais contração ou de mais problemas, mas por enquanto os principais fundamentos eu não estou vendo nenhum tipo de grande problema, mas volatilidade com certeza vai ser esperada agora nesse trimestre aqui desse ano, sempre até o início do ano que vem, eu não estaria nada surpreso de você ver um aumento de volatilidade, mas ele acaba se tornando uma grande oportunidade quando você quer aumentar a sua posição, por exemplo. Então, espero que possa ajudar, né, um pouco de conteúdo assim, não somente falar só sobre os fundamentos específicos, mas também como que isso pode ajudar nos seus investimentos.